Bom dia, Farol! E hoje a convidada é para lá de especial, gente. É a GCM Giane Burim, que ela também é subinspetora da Patrulha Maria da Penha. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a confiança no nosso trabalho. Muito importante para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto de grande relevância. É que aproveitando a campanha, né, do Agosto Lilás, a gente vai trazer bastante informações, então fique ligada aí. Mas antes, Giane, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou Giane, não nasci em Limeira, eu nasci em Barra Bonita, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou atleta amadora também, né? Atualmente eu estou na subinspetoria da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Escolar, mas sou funcionária pública há 22 anos. Eu vim da área da educação e na Guarda Civil Municipal estou há 19 anos. Eu sempre falo que quando a gente fala do serviço público, não é só a estabilidade, eu não procurava isso, eu procurava o servir, né? É o servir o outro, de que forma eu poderia estar agregando os meus valores, né? Servindo as demais pessoas. Então, quando eu entrei no serviço público, foi dessa forma, com esse intuito. E ao longo aí da minha caminhada, eu fui descobrindo realmente qual era a minha missão dentro disso tudo, né? Eu sempre falo que o meu desejo sempre foi ser bailarina, mas de bailarina eu não levo muito jeito. Mas aí eu consegui entender, né? Buscando autoconhecimento, eu acabei entendendo que essa questão do bailarina era estar à frente, né? Estar à frente das pessoas, era poder levar um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu vivencio no dia a dia, que pode ajudar outras pessoas, né? E também tinha um grande sonho de ser mãe. Mas o mãe é a questão, lógico, de ser mãe, mas o cuidado com as outras pessoas, é o amor. E nesse processo todo eu acabei ingressando aí no serviço público e hoje venho tentado, né, oferecer um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, o que eu aprendi com meus pais, os meus valores, o que eu aprendo todo dia, né, para as pessoas que precisam da nossa ajuda. E você hoje ajuda muitas mulheres, né? E tudo isso aconteceu, assim, essa parte da violência, ela é muito presente, porque às vezes parece tão distante, parece que não acontece, não acontece tanto assim, mas é comum. É comum. Na verdade, isso é patriarcal, né? É algo que vem já de muito lá de trás, onde o homem, para ele né, se mostrar masculino, ele sempre demonstrou que era necessário usar a força, né? Então, antigamente, o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, então tinha toda essa questão da submissão. Hoje não, hoje há necessidade das mulheres saírem, né, para trabalhar. Então, essa situação mudou. Mas ainda algumas coisas, assim, a cultura ainda permanece, né? Esse domínio sobre as mulheres, contanto que teve que vir aí a Lei Maria da Penha, né? Que foi uma luta muito grande, para poder garantir os direitos das mulheres, né? Mas a violência, sim, ela é muito presente. Às vezes a gente nem percebe que está inserido nesse contexto de violência, porque a gente aprendeu que a violência é normal, né? Então, eu falo que a dificuldade da mulher se entender nesse contexto de violência é entender que realmente ela está passando por uma situação de violência. E nem sempre ela tem essa percepção. Exatamente, essa percepção que ela está inserida nesse contexto. E ela atinge alguma classe social específica? Ela é maior ou não? É geral mesmo? Olha, o que a gente percebe nos atendimentos? Quando a gente fala de violência, a violência ela não tem distinção, né? Em razão da classe social. Vai desde a classe mais baixa até a classe mais alta. Mas existe uma diferença que a gente percebe. A maioria das mulheres que registram o boletim de ocorrência, que enfrentam a situação em si, são as mulheres de renda mais baixa, né? As de renda mais baixa. Exatamente. Vai lá, isso, coloca a cara lá. Isso, porque as mulheres, né, que têm uma situação, né, digamos, financeiramente mais estável, têm um status social, ela
consegue de outras maneiras, né, na percepção dela, resolver esse tipo de situação. Né, não se expõe, ela tem mais vergonha de se expor. Ela né, não quer mostrar aquela fragilidade dentro da casa dela. Já as demais mulheres, elas conseguem denunciar mais. Mas a violência em si, ela está presente em todas as classes sociais. E eu falo que a violência, ela começa de forma velada, né, como cuidado, como amor. E às vezes a mulher ela não consegue perceber isso exatamente por causa disso, porque começa com ciúme, pequenininho ali, e a mulher acha que, né, é normal, olha, ele está com ciúme, né? Acha legal porque ele está amor, demonstração de amor. Exatamente, demonstração de amor. A gente pode acompanhar algumas fases até chegar numa violência? Não, já chega. Na verdade a gente tem o ciclo de violência. O ciclo de violência ele começa com a primeira fase, né? Que é a fase ali da tensão, é onde essa violência acontece como? São a perseguição, os xingamentos, tem uma discussão, quebra um celular, quebra alguma coisa em casa, e aí há todo esse momento ali em que ele tenta se firmar, discutir muito, né? É violento, fala, tem várias agressões verbais, psicológicas, fala para essa mulher que ela, né, não vai conseguir nada sem ele. Então, essas brigas assim que abalam a mulher psicologicamente. E ela acaba acreditando naquilo. Isso. Na verdade, a mulher ela tenta achar quais são os motivos que está levando ele a ter essas atitudes. Então, ela fala assim, e de repente ele agiu assim porque nós estamos passando por uma situação financeira difícil. Ele está nervoso. Exatamente. Hoje ele bebeu, ele chegou cansado do serviço. Então, assim, nessa primeira fase, que é a fase da tensão, a mulher ela procura desculpas para aquela atitude. Porque quando todo mundo começa um relacionamento, não começa esse relacionamento de forma já brigando. Geralmente começa naquela fase da conquista. E quando a gente começa, a gente vai mostrar o melhor de si, né? Mas nada fica escondido por muito tempo. Então, fica nessa primeira fase, a fase da tensão. Aí, como ela tenta justificar aquela atitude do parceiro, olha como, às vezes, a mulher ela não tem consciência no contexto que ela está inserido. Porque, às vezes, ela mesma se culpa. Eu fiz alguma coisa, usei uma roupa que eu não deveria, eu falei algo que eu não deveria falar. Exatamente, que ele está cansado. Então, tem essa primeira fase. Aí, a segunda fase é a fase da explosão. É quando essas agressões, elas deixam de ser somente verbais ou patrimoniais, é onde já vem a fase da agressão física, né? Porque quando a gente fala de violência, falar violência física é mais fácil, é visível, porque pode deixar marcas, mas geralmente começa pela violência psicológica, violência verbal, moral. E aí, nessa segunda fase, né, do ciclo, que é a fase da explosão, é quando ele explode. É quando ele bate realmente nela, né? E aí ela se surpreende, que ela achava que aquilo não iria acontecer. Nunca iria acontecer com ela. E aí é nesses momentos que geralmente a mulher registra o primeiro boletim de ocorrência. São nesses momentos. Nem sempre, tá? Não é regra, mas é nesse momento que ela registra o boletim de ocorrência, porque ela está envolvida ali com o momento, ela foi agredida, às vezes envolve os filhos. Porque acho que muito passa-se na cabeça de muitas que a violência é o ato. Da violência física, né? Isso. Mas não é. Não. Contanto que a Lei Maria da Penha ela veio para isso, para definir os 5 tipos de violência. Violência física, violência verbal, psicológica, né? A moral, a patrimonial e a sexual. Então, a Lei Maria da Penha, ela, além de outras garantias, ela define quais são esses tipos de violência. Então, nem sempre a mulher ela sofre uma violência física. Mas, convenhamos, somos mulheres, né? E a gente sabe que, às vezes, esse domínio, essa dependência emocional que a mulher tem numa relação causa muito mais sofrimento do que uma violência física. Então, aí a mulher vai, né, nessa segunda fase, às vezes ela registra o BO, ela não registra, às vezes ela fica tão surpresa que ela não faz nada, e daí ela já fica com medo. Foi só uma vez? Isso, exatamente, vai passar, não vai acontecer, só que aí o que acontece? Aí vem a fase que é a terceira fase do ciclo, que é a da lua de mel. É onde ele vem no outro dia, ele fala, olha, desculpa, não vou fazer mais isso, traz flores, bombom, dá um presente, né?
passa por um período até mais calmo, então a mulher ela acredita que realmente ele vai mudar. Ele reconheceu o erro. Exatamente. Até porque às vezes muitos usam do artifício assim, quando acontece isso, que às vezes não estão na mesma residência ou até estão, porque hoje o WhatsApp, né, os veículos, assim, as redes sociais são muito usadas, às vezes não fala nem pessoalmente. Já vi casos assim. Mandar mensagem, olha, não, vou fazer de tudo, né, pelo nosso relacionamento, usa às vezes até o nome de Deus, né, e olha, eu estou tentando fazer de tudo, você também precisa colaborar e tal. Ó, você vê que já nesse sentido, já coloca a culpa na mulher. E a mulher acaba reatando. Só que esse ciclo, ele com o tempo em que isso acontece, essa primeira fase de tensão, que é só discussão, depois para agressão física, essa lua de mel, o tempo vai diminuindo. E aí daí volta para a primeira fase. E volta para a primeira fase. Ciclo, isso, então, exatamente, é um ciclo. Ela está inserida nesse ciclo e ela não sai. Então, é assim, por que ela não sai? Porque ela gosta de apanhar, ela não quer? Não, de forma nenhuma. Porque quando você está inserido nesse ciclo de violência, existem vários fatores que não deixam uma mulher sair. Ela tem vergonha de se expor, ela acha que as pessoas não vão acreditar nela, tem os filhos, né? Tem medo, porque, querendo ou não, se o pai teve essa atitude ou não deixa de ser pai, né? Ou não deixa de ser uma companheira, ou tem casos também que atingem netos e avós. Então, assim, não deixa de ter esse vínculo afetivo. Então, é difícil. Então, a mulher pensa, eu vou fazer isso, alguém vai achar que a culpa é minha. Ou muitas vezes ele é uma excelente pessoa isso, fora. Exatamente. Né? Então, que todo mundo gosta dele, super amigão. E daí vai chegar e falar assim, será que vão acreditar em mim? Exatamente. A maioria do perfil, né, do autor de violência é assim. Com as outras pessoas, ele tende a ter um comportamento calmo, um comportamento considerado, vamos dizer assim, normal, natural, mas com a mulher ele é extremamente agressivo, ele é extremamente dominador, e é complicado porque o agressor ele vai afastando a vítima das relações familiares, do círculo de amizades, até conseguir isolá-la de uma forma que, quando ela vê numa situação tão difícil, ela não acha para quem pedir ajuda. Porque ela já não tem mais ninguém. Exatamente isso. Porque, hoje, nós vamos no final de semana, vamos visitar. Não vai. Não, vai ficar aqui em casa, fica aqui. Eu quero as senhas das suas redes sociais, mas por que você adicionou tal pessoa? Por que você conversa com tal pessoa? Isso é um abuso também. Exatamente, é um abuso. E começa a ter essa perseguição, né? Quer controlar tudo de qualquer forma. Não, você não vai sair com essa sua amiga, porque essa amiga é solteira. Aí você veste uma roupa, um dia ele fala assim, tá linda, mas você poderia estar vestida de outro jeito. Então, sempre esse mas aí, o que vem depois não está certo, né? E então a mulher, eu falo que a violência a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Porque quando a GCM ou a Polícia Militar, que também tem a patrulha, ela chega para atender uma ocorrência, a situação de violência ela já está instalada. E aí é muito mais difícil, né? Eu falo não para a gente que a gente está acostumado, mas para a mulher em si. Agora, se a gente trabalha na prevenção, começando lá na adolescência, que hoje os adolescentes estão inseridos nesse contexto muito mais cedo, né? Eu falo que na minha época, 14 anos, a gente ainda brincava de boneca, né? Brincava na rua. Hoje não. Hoje as adolescentes de 12 anos... Já são exatamente, já tem até uma vida sexual ativa. Então, na verdade, começa na adolescência ali, até de criança, porque a gente precisa desconstruir essa coisa de que o homem ele não pode demonstrar sentimentos, que ele não pode chorar, que para provar que ele é homem, ele precisa demonstrar essa masculinidade através da força. Isso é cultural, né? É algo que vem desde muito tempo. Então, nós, né, eu falo nós porque também somos parte da sociedade, que nem eu falei, sou mãe, né? A gente precisa ensinar os nossos meninos a não terem vergonha de demonstrar os seus sentimentos, porque os sentimentos faz parte, aprender a lidar com eles. Às vezes esse ciclo de violência também pode ser algum sentimento que ele não consegue demonstrar.
Sim, na verdade, eu falo que tudo que a gente oferece às pessoas é algo que a gente aprendeu. Então, tem muitos homens que hoje oferecem esse comportamento porque ele já tinha dentro exatamente, de casa. É algo que ele, na verdade, aprendeu durante a vida toda como aquilo certo. Né? Então, para ele é normal aquilo, porque ele sempre viu aquilo. Isso. Então, assim, é uma desconstrução. Então, eu achei assim, bem interessante. Eu até li uma matéria no jornal, a Graziela Félix escreveu, e eu achei muito interessante a fala dela, que ela contou a história de uma moça que estava no mercado e o marido teria gritado, né, cala a boca, e fica quieta, né? A gente não pode normalizar esse tipo de situação, porque não é normal. A gente pode denunciar também? Recebe denúncias? Na verdade, assim, de pessoas que não é envolvida ali dentro do relacionamento? Recebe sim. A gente não pode se calar. Tem que fazer a denúncia. Hoje nós temos o Disque 180, que é um canal voltado para a mulher. Então, você pode inserir ali. As pessoas que têm contato também podem ligar na central e falar, olha, eu estou ouvindo aqui, tem algum problema. Está acontecendo alguma coisa estranha. Isso. Né? Tem pessoas mais próximas que às vezes chegam para a gente, olha, estou vendo o que está acontecendo. A gente realiza uma visita, né, com todos os cuidados possíveis para estar verificando o que está acontecendo. Porque eu sempre falo que o nosso trabalho da GCM vai além de segurança. Quando a gente vai visitar alguém, a gente sempre olha qual é a situação daquela mulher. Mesmo que a gente não fale, a gente vê a situação que ela está vivendo, a gente faz várias perguntas, né? São perguntas sociais, verifica se ela está tendo acompanhamento psicológico, porque aqui na cidade nós temos uma rede muito grande, né? A rede Alzatanque de atendimento integrado à mulher. O que é essa rede? Somos todos, né? São as portas de entrada, são as políticas públicas de entrada, são os postos de saúde, as escolas, e um apoia um órgão, apoia o outro. Essa rede tem o CRES, o CRES, tem o pessoal também da Defensoria Pública. Então, assim, é uma rede integrada para auxiliar essa mulher. Então, o que é importante? Então, ela tem um suporte. A mulher que está sofrendo uma violência, ela mesmo sozinha, ela não tendo ninguém, ela tem para onde está pedindo ajuda aqui na nossa cidade. Isso, por isso que nós vamos, né? Quando a gente recebe esses pedidos, ou às vezes a mulher... Mas quando vocês vão para uma visita, já aconteceu de ter resistência da mulher? Tipo, dela não aceitar aquilo? Sim. Não quero vocês aqui, não, está tudo bem? Tem. Acontece? Tem. Dependendo da região, por exemplo, que essa mulher mora, por isso que o nosso serviço, como funciona? Hoje aqui nós temos também o dispositivo do botão do pânico, né, que é concedido através de decisão judicial, que são os casos considerados assim mais graves, né? Isso é determinação do juiz. E no caso nós da patrulha, além de a gente fazer esse amparo, mas principalmente para atender as vítimas, para ter essa garantia de direitos na medida protetiva. Só que acontece, dependendo da região onde essa mulher mora, né, que tem, às vezes são regiões de periferia, que tem muita violência, tem o domínio do tráfico, nós não podemos dizer que não tem. É difícil a viatura estar o tempo inteiro ali. Então, tem essas situações, sim, que eu enxergo, que são questões difíceis, mas como é o nosso trabalho? A gente faz uma primeira visita. Se ela não quiser, quando a gente recebe essa medida protetiva, que as medidas protetivas do judiciário, né, são enviadas lá para a nossa Secretaria de Segurança, a gente entra em contato. Se essa mulher ela quer que a gente vá até a residência, a gente vai, senão ela pode vir até a gente. Ela pode falar assim, gente, eu não quero que vocês venham na minha casa, mas eu consigo ter acesso a vocês em outro lugar, daí vocês marcam em outro lugar. Isso, a gente pode atendê-la na Secretaria de Segurança e também a gente pode atendê-la no lugar que ela desejar. E aí a gente conversa com ela. E aí como que funciona? A gente vai fazer a ronda, a gente vai parar na residência dela, mas a gente sabe onde ela mora, né? Então, a gente vai fazer a ronda ali naquele local, nas proximidades, de algo de forma natural. E uma coisa importante é que a gente tem, a Patrulha Maria da Penha, né? Ela tem um smartphone onde são cadastrados todos os telefones dessas vítimas. Então, a gente mantém contato ali com aquela vítima, se ela percebeu uma situação diferente,
né, olha, ele não estava passando aqui no meu trabalho, mas agora está passando, a gente vai aumentar a ronda nesses perímetros. Então, essa conversa, às vezes, simplesmente para ter uma conversa então, mesmo. Então, ela consegue esse acesso, é um acesso bem rápido. Sim, né? o que a gente orienta? Urgência e emergência sempre é 153, 190 e 197, né, da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar e 153 da Guarda Civil Municipal, porque é urgente. Ali eles vão destinar qual é a viatura mais próximo do local. Então, eles vão e depois a patrulha vai no apoio para estar auxiliando essa vítima, porque nem sempre é a patrulha que está próxima. Então, não é só o trabalho da patrulha, nós temos a guarda inteira que trabalha em conjunto para cuidar dessa mulher. E aí, nós vamos, né, nessa ocorrência, vai até lá e, às vezes, por exemplo, a gente chega em situações em que a mulher já tem a medida protetiva, mas, às vezes, ela não quer mesmo realmente esse apoio da gente, mas a gente faz essas rondas, faz nos locais, então tem toda uma integração. Então, ela consegue chegar na gente, sim, de qualquer forma ela chega. Nem que for para uma simples conversa, isso é importante, né, frisar. E, às vezes, ela, olha, estou com um atendimento marcado, estou precisando de um psicólogo, a gente encaminha para os setores necessários, né? Tem a defensoria, tem também a DDM, que tem a delegada, que também apoia, né? E a gente está sempre em contato, são casos que às vezes a gente precisa, são casos mais pontuais. Então, a gente está sempre acompanhando realmente. É importante essa mulher saber que sozinha ela não está. Não está. E essa denúncia, que a gente tem as fases, né? Isso. Ela pode ser feita já na primeira? Pode. Mesmo pode assim, sim. se ela precisar de um suporte psicológico, para ela começar a entender aquilo, ou saber que aquilo é uma violência, ela pode? Na verdade, é assim, olha, a gente sempre fala o seguinte, a mulher, quando ela percebe que ela está inserida num contexto de relacionamento abusivo, e ela consegue, né, porque nem sempre por diversos fatores ela consegue, o primeiro passo é ela sair desse relacionamento. A mulher, ela precisa se amar, em primeiro lugar. E ela pode tudo. E ela tem que pensar que, às vezes, o que ele fala, que ela não vai arrumar outra pessoa, né? Que ela não está tão bonita da mesma forma quando ele a conheceu. Ela tem que desconstruir. Vai diminuindo. Vai diminuindo, ele abaixa a autoestima dela. Então, ela precisa confiar que ela vai conseguir, sim. É fácil? Não, não é. Não é. É um processo difícil, doloroso, que às vezes demora, mas é importante. Se ela está inserida nesse contexto, o que ela tem que fazer é encerrar. Porque uma coisa que a gente precisa aprender com a vida é que a gente não muda ninguém. Sim. A gente só tem domínio sobre as nossas atitudes, sobre o outro a gente não tem. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. O amor, ele não transforma a maneira de ser da outra pessoa. Né? A gente, com os nossos exemplos, a pessoa vai aprender, com a nossa demonstração, ela vai aprender. Agora, o transformar depende de cada pessoa. Então, se ela está nesse relacionamento, o primeiro passo é sair desse relacionamento. Uma vez que ela entendeu que algo que fugiu do controle terminou, mas esse homem ele está agredindo ela verbalmente, está perseguindo ela, né? Está difamando ela nas redes sociais, ela pode sim denunciar, registrar um boletim de ocorrência, solicitar a medida protetiva, porque se ela está com medo, ela pode fazer essa solicitação, sim, já no primeiro início. Às vezes ela tem medo também, às vezes ela não tem um emprego, Isso. Às vezes ela nunca trabalhou, sempre só esteve ali dentro de casa. Mas hoje a gente tem vários projetos também que estão ajudando exatamente. Nisso, engajando nisso. Uma das coisas do isolamento é bem isso, porque além dele afastar dos familiares, muitas vezes o autor, né, ou a autora de violência, pede essa mulher de trabalhar, por exemplo. Não, fique em casa, cuide dos filhos, eu dou o que você precisar, você não precisa trabalhar. Já aí a mulher se anula. Porque todos nós, enquanto seres humanos, tem algo na vida que a gente quer realizar, a gente tem vontade própria. E independente de classe social, exatamente, a gente sempre tem um sonho dentro da gente. Exatamente, né? E a mulher ela vai se anulando, né? Ela vai se anulando em detrimento dessa questão e acaba... Por isso que eu falo que é muito velado no início, porque às vezes a mulher entende como cuidado aquilo. Então, ela vai ficando. E nisso ela vai se desatualizando do mercado, ela vai saindo. Aí, de repente, ela se vê lá com 1, 2, 3 filhos, não está trabalhando, né? Já é uma mulher adulta,
né? Não vou voltar para a casa dos meus pais, e agora o que eu vou fazer? Então, assim, é algo também, por isso que eu falo que é sempre a prevenção. Nós temos escolhas, todos nós podemos escolher quem é que vai fazer parte da nossa vida. A gente não escolhe a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, nosso cabelo, a gente não escolhe nada disso. Mas a pessoa com quem a gente vai conviver, com quem a gente vai manter um relacionamento, a gente pode escolher. E essa escolha faz toda a diferença na vida da gente. Então, isso que é o importante, né? Nem sempre a gente faz escolhas boas, né? Isso pode acontecer, ninguém está livre disso, mas a partir do momento que a gente percebe que algo não está bem, a gente precisa buscar ajuda, conversar até mesmo com uma amiga, né? Sem julgamentos, as mulheres precisam parar de julgar outras mulheres. O que acontece não é só homens, não, tá? Muitas mulheres julgam outras mulheres. Fala assim, ela está com ele porque gosta de apanhar. Isso. Ela está com ele por causa que ela... do dinheiro dele, e não é bem assim, às vezes ela não consegue realmente sair daquele relacionamento. Porque causa uma dependência emocional muito grande dessa mulher em relação desse homem. Porque eu sempre falo isso, quando a gente se separa de um relacionamento que a gente ama, é difícil. Agora, você imagina... Porque você sofre. Isso, quando a gente está inserida nesse contexto. Deixa eu tomar uma aguinha. Gente, é assim, a violência, ela é grande, em qualquer classe social. Às vezes, ele anula a pessoa assim, não, você não vai fazer faculdade, você não precisa, porque eu vou dar um suporte financeiro, porque você vai ter isso, você vai ter aquilo, vai ter aquilo. E ela vai se inserindo naquilo, daqui a pouco ela já está com os filhos, já está com mais idade, e ela não realizou aquele sonho. E ela não consegue depois sair do relacionamento abusivo, independente do financeiro dela, Isso, né? Exatamente. Mas aí ele segura ela ali. Isso, e ela se prende, porque às vezes ela fala, nossa, eu tenho meus filhos, será que eu vou conseguir manter o mesmo padrão? Né? Então, às vezes muitas se seguram, não, eu vou ficar com ele, eu vou suportar isso até eles terminarem a faculdade, e depois eu dou um jeito, e não é assim, né? Eu conheço várias situações de pessoas assim, que, não, vou esperar meus filhos ficarem maiores de idade, construir as suas vidas. Independentes, e depois eu me olho. Então, assim, hoje nós temos aqui na cidade vários cursos que são oferecidos gratuitamente pelo Ceprosom, para essa mulher aprender uma nova profissão, né, se inserir no mercado de trabalho, e nós, mulheres, temos que apoiar essas outras mulheres. E nós estamos numa fase que as mulheres estão se unindo mesmo para ajudar umas outras. E isso é o mais importante, é uma ajudar a outra. Pegar pela mão e vem aqui, nós vamos ajudar você a se inserir no mercado de trabalho, a se vestir para você aumentar a sua autoestima, porque é importante também. É muito importante, você sabe, eu até comentei isso, que é uma coisa que eu observo. Como essas vítimas elas são cadastradas, a gente vê a fotografia dessa vítima no perfil. E muitas vezes, quando você chega, você vê uma pessoa muito diferente, com a autoestima muito baixa. Você vê mulheres lindas, inteligentes, formadas, que estão inseridas nesse contexto. Então, só quem está ali naquela situação sabe. Por isso que é importante hoje, não só hoje, sempre, né? Mas hoje a gente fala muito mais isso, porque parece que após a pandemia os sentimentos das pessoas ficaram mais aflorados. Mas a não julgar as outras pessoas, a ouvir, as pessoas estão sedentas de serem ouvidas, né? Às vezes elas... Às vezes ela só quer falar. Isso. Ser ouvida, né? Por isso que essa última situação, não sei se vocês acompanharam, da moça que, né, bebeu, veio com o Uber e depois ela foi abusada. Foi algo que me fez refletir muito, porque nós precisamos, sempre eu pensei nisso, mas olhando para esse contexto de violência, e é uma das minhas falas, principalmente quando eu vou conversar com essas mulheres, olhem quem são as pessoas com quem você anda, as pessoas que estão junto com você. Que te abandonou, né? Você pode contar com essas pessoas, você pode realmente falar o que você está sentindo, o que você é sem máscaras. Porque as pessoas, às vezes, têm medo de falar algo que está vivendo, com medo de ser isolada, com medo de ficar sem amigos. Ficar sem os amigos. Né? Não serem convidadas para algumas coisas, para passeios, reuniões. Então, é importante. Hoje é muito cancelada. Você vai ser cancelada da sociedade, você vai ser cancelada de um grupo de amigos, porque você está sofrendo esse Então, assim, nós precisamos realmente dessa união, né, de cuidar uma da outra.
transformar, trazer mais o amor presente, porque nós vivemos uma época muito difícil. Essa época de pandemia, quando veio, foi algo que ninguém esperava, e querendo ou não, mexeu algo, né, com todas as pessoas dentro delas. Contanto que o índice de violência nessa época aumentou bastante, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, tolerar menos, né, os defeitos, porque todos nós temos defeitos, né? Então, lidar com ele no dia a dia mais tempo, né? É porque é difícil. Imagine, a gente tem uma cultura, outra pessoa tem uma cultura, une essas duas culturas, cada um teve uma educação, então até entrar no eixo é difícil mesmo. Mas eu creio que essa época foi uma época que mexeu com todas as pessoas, seja de forma positiva ou negativa, porque eu falo que aflorou muito os sentimentos das pessoas. Foi. E aí, pelo fato de não terem tanto o contato físico, as pessoas tinham o uso da ferramenta, né, hoje digital, das redes sociais, e ali você não está cara a cara, então ali você sente a vontade para despejar. Ali você cria o que você quiser, né? Isso. Você então, quem você quiser. Eu falo despejar mesmo, porque ali todo o rancor, todo o ódio, todo o sentimento de injustiça, né? E aí o que acontece? Quando a gente, pós-pandemia, né? Mas isso é uma percepção que eu tenho, que após as pessoas serem inseridas novamente na sociedade, porque querendo ou não, nós fomos privados, né? Essa forma de lidar com as coisas, de falar tudo o que acha, tudo o que pensa, sem saber se aquilo vai ofender ou machucar o outro, né? Sem o respeito, porque a gente tem que ter opinião, mesmo que for diferente das outras, mas a gente não pode respeitar o outro. Então, as pessoas não estão sabendo lidar com as emoções. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas crianças. Prevenção lá para que elas aprendam a... Vocês fazem essa campanha nas crianças também, nas escolas, né? Isso. Nós temos o Projeto Educar. O Projeto Educar, ele começou em 2017. Só que ele foi um projeto tão bom, a gente leva várias temáticas sobre os alunos, para os alunos nas escolas, e aí ele se transformou em lei. Então, agora é lei, independente da gestão que vier ou não, sempre vai ter esse projeto. E é um projeto que a gente leva várias temáticas para as escolas e trabalha com crianças ali desde 3º, 4º ano, conforme a solicitação da escola. E a gente atende várias crianças e a gente fala sobre isso. No ano passado nós falamos sobre o bullying, né? Nós falamos também sobre ladrão de sonhos, que é sobre drogas, fala sobre as armas nas escolas, fala sobre o abuso sexual. Então, diversos temas a gente leva para todas as escolas que desejarem, né? Hoje a gente atende, a maioria é municipal, mas as escolas particulares também podem solicitar, as escolas estaduais também. Inclusive, hoje de manhã nós estivemos numa escola estadual, acompanhada da Marina, né, que é a coordenadora da Casa da Mulher, a vice-prefeita também teve, a Érica, e foi falado sobre essa questão da violência, né, contra a mulher, o Agosto Lilás para adolescentes. Então, começa aí na prevenção mesmo, para que eles façam as escolhas mais adequadas, aprendam a lidar com os seus sentimentos, isso é muito importante. E as crianças, elas são ingênuas, né? Ali já apareceu algum relato? Ai, na minha casa acontece isso. Na verdade, eles vivenciam muito isso. Quando eles vão falar, a maioria procura a gente porque se identifica, cria essa relação de confiança. E procura a gente de forma separadamente. Por quê? É difícil para eles assumirem diante dos colegas que estão nessa situação, porque já é um sofrimento muito grande para eles. Aqui, às vezes, a criança também não consegue entender se aquilo é realmente comum. Aí, quando ele ouve dentro da escola, vindo de policiais, de vocês, ele fala assim, não, então... Isso, exatamente. Alguma então, coisa a gente está conversa. Errada. E eles levam essa demanda para casa também, né? Então, leva essa demanda e é algo que a gente precisa assim, construir muito com eles, principalmente nessa questão da violência sexual também. Porque quando a gente fala, né, não só as meninas, mas tem os meninos também, principalmente isso, porque a gente tem aquela coisa assim, né? Estamos todos em famílias, nada vai acontecer, vem aqui, senta aqui, um toque a mais ali. Então, essas coisas a gente tem que conversar bastante com as crianças, porque é algo que está muito presente. Hoje, eles têm acesso... muitas de pessoas muito próximas, né? Isso, a maioria. E assim, hoje, querendo ou não, eles têm acesso total à informação.
que na idade que eu tinha, a idade deles, a gente não tinha, né? O nosso acesso à informação era biblioteca, livros, era totalmente diferente. E hoje, não adianta a gente querer voltar lá atrás, que não vai voltar. Hoje a gente vive essa realidade e o que a gente precisa é adequar essa realidade para que a gente possa criar uma geração muito melhor. Porque, na verdade, são eles que vão estar nos nossos lugares, né, futuramente. E amanhã aquela criança, aquele adolescente que vai estar sendo um médico, que vai estar sendo um presidente da República. Exatamente. Então a gente precisa bailarina, construir. Policial. Então eu falo que a educação ela é a base de tudo. E não tem como falar, é um pensamento meu também. A gente sabe que a escola, a parte dela é ensinar o conhecimento técnico, mas não tem como a gente não falar que uma criança que fica o dia inteiro nessa escola, ela não vai aprender valores ali. Ela não vai reproduzir modelos que ela vê. Então, eu falo que a educação ela precisa ser valorizada, porque sem eles, né, o que seria da gente? Porque começa ali, realmente. A educação é a base, né? É a base. É a família e a escola, exatamente. Né? É a primeira referência. E eu falo que nem sempre essa criança ou esse adolescente tem essa referência dentro de casa, porque hoje as relações, né, familiares estão tem situações conturbadas, tem situações de construção de novos relacionamentos, e a criança, querendo ou não, ela não tem o seu cérebro formado ainda, ela não tem a capacidade para poder entender essa relação que não é dela, é do adulto, né? Eu falo, porque eu costumo falar assim, às vezes, quando minha mãe fala, mãe, mas é a sua vida, é a vida do meu pai, né? Eu posso até falar hoje como filha, mas é a vida de vocês, né? Não é a minha. Então, pode importante colocar o problema muitas vezes, né? Essa culpa nessas crianças, nesses adolescentes. Isso. Mas é que nem eu falo, na verdade é uma reprodução da educação que eles também tiveram, do que eles aprenderam, e às vezes eles nem sabem que está errado. E hoje, por que é importante esses espaços? Exatamente para isso, para trazer essa informação. Por isso que eu falo que o ser servidor público, para mim, eu me encontrei nesse trabalho porque realmente eu posso ajudar muito mais outras pessoas com a minha informação, com a minha atenção, né, com a construção de um futuro melhor. Então, eu não estou no serviço público por estabilidade, não. Eu estou porque realmente é um serviço faz a diferença. Que faz a diferença, é para servir. E eu não estou sozinha, né? Eu tenho uma equipe, eu falo que não só a equipe da Patrulha Maria da Penha, do escolar, a Alessandra, que também é a coordenadora, que também me auxilia, ela cuida da parte administrativa, nós temos a Paula, que é assistente social, o comando, o secretário de segurança, é a secretaria toda envolvida. Porque se há uma ocorrência, vai demandar a viatura que está mais perto. Nós temos a central operacional, que também faz um trabalho magnífico. Todos têm o seu papel. E eu falo que eu não seria nada também sem a minha equipe, porque é uma equipe diferenciada. Não fazemos nada sozinhas, né? Isso, é uma equipe diferenciada, que também tem essa visão de cuidado. E a gente sempre conversa, sempre fala, vai muito além de segurança. A gente precisa observar qual é o contexto que aquela mulher está inserida, aquele contexto social, e encaminhar. Tem que entender, né? Isso, encaminhar essa mulher para os caminhos que possam auxiliá-la. Vocês são todos treinados para isso. Isso, exatamente, somos treinados para isso. Então, assim, é algo importante falar. A minha equipe é sensacional, eu não tenho nem o que dizer, acho que da guarda toda, né? Porque, realmente, quando fala de qualquer ocorrência, né, eles estão sempre ali. Mas quando fala de ocorrência para a mulher, quando há, por exemplo, o acionamento do botão do pânico, no máximo 3 minutos essa viatura está no local. Então, é algo que a gente tem que destacar. E é importante falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês têm uma viatura da Patrulha Maria da Penha? Não, nós não temos uma viatura da Patrulha Maria da Penha. Nós temos várias viaturas da corporação inteira. Então, isso é importante destacar. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito a sua participação. Assim, a gente agradece aqui, é o que eu vou falar em nome da sociedade mesmo, o trabalho de vocês, esse trabalho tão lindo que você vem fazendo
junto com a equipe toda, viu? Agregando e para uma vida melhor para os nossos filhos, para o nosso futuro de idosos também, né? Com certeza. Então, assim, eu agradeço demais, viu? E que vocês consigam cada vez mais ajudar mais mulheres e ajudar mais as crianças a se descobrirem, né? A ver que aquilo não é a realidade, né? Isso. Eu que agradeço a confiança. O prazer foi meu de estar aqui. Eu agradeço a minha secretaria, meu secretário, por ter permitido que eu estivesse aqui. Também a vocês, né, pelo convite. E é como eu falei, é um trabalho em que todos ganham, né? Essa informação é um trabalho de formiguinha, mas que todos vocês ganham. trazem, que a gente traz, é algo que vai agregar as pessoas. Então, esses espaços são super importantes. E, mais uma vez, eu que agradeço, gratidão realmente por eu poder estar aqui, levar um pouquinho do meu conhecimento, estou constantemente aprendendo. E, se alguém precisar, estamos à disposição para atendê-los. Urgência, né, e emergência, eu já falei, 153, 190 também. 190. E, se precisar falar com a Patrulha Maria da Penha, vocês podem estar entrando em contato na Secretaria de Segurança, né? Tem o 3453-6333. Pode estar entrando em contato com o CEPROSOM, indo até um postinho de saúde, uma escola. A gente vai dar um jeito de chegar até vocês. Que sempre vai ter alguém lá. Com certeza. Para te orientar da melhor forma possível. Exatamente. Não é mesmo? É isso. Então, é isso, gente. E, olha, vai ficar gravado esse vídeo. Se você acha, é muito importante, você compartilha com as pessoas. Mesmo se você acha que uma pessoa tá precisando, ela precisa ouvir alguma coisa, compartilha, ajude, porque isso aqui é de grande valor. Sim. Tá certo? E até mais, gente.